Oi, sejam bem-vindos à sala de aula. Eu sou o professor Silvio Figueiredo. Vamos trabalhar nessa videoaula o tópico 4, espelho esférico. E sem mais demoras, vamos à aula 2. Na aula 1, nós trabalhamos o que é o espelho esférico, quais são as suas propriedades, quais são os seus elementos e como construir a imagem. Nessa aula 2, a gente vai se deter exclusivamente na parte algébrica. Em outras palavras, nós vamos trabalhar a obtenção matemática das dimensões e posições do objeto imagem em relação a cada tipo de espelho. Para isso, se faz necessário adotarmos um referencial, chamado referencial de Gauss. Por quê? Porque nós vamos trabalhar as distâncias e tamanhos como sendo coordenadas cartesianas. O referencial de Gauss usa o seguinte: o eixo das abscissas é o eixo principal do espelho. Terá sempre a origem no espelho e será orientado positivamente no sentido contrário à luz. Isso é, a frente do espelho fica positivo, atrás do espelho vai ficar negativo. Já o eixo das ordenadas vai ser um eixo perpendicular ao eixo principal, que passa pelo vértice. E ele será orientado da seguinte forma: para cima positivo, para baixo negativo. Utilizando esse referencial, o que é que nós vamos fazer? Cada elemento, objeto, imagem e espelho, serão representados por certas dimensões e distâncias. Por exemplo, DO e DI, também utilizado P e P', serão exatamente a distância que o objeto está do espelho. E essa distância vai ser tratada como sendo a abscissa do objeto e a abscissa da imagem. Por isso é que a gente tem que criar o referencial. Porque como a imagem pode ser real ou virtual, essa abscissa pode ser positiva ou negativa matematicamente. Em relação ao espelho, a única dimensão que nós vamos trabalhar é a distância focal. E aí o mesmo esquema. Como o espelho pode ser côncavo ou convexo, essa distância focal pode estar à frente do espelho, como é o caso da nossa figura, mas pode estar atrás do espelho. No espelho côncavo vai estar na frente, no espelho convexo vai estar atrás. Significa que a distância focal pode ser uma abscissa positiva ou uma abscissa negativa. Já a altura do objeto e da imagem será representado por ordenadas. E essa ordenada pode ser positiva quando estiver para cima ou negativa quando estiver para baixo. Assim, a gente pode tirar o seguinte resumo. Nós vimos que toda vez que a imagem é real, ela é invertida. Portanto, como a imagem é real, ela vai estar na frente do espelho, DI positivo, mas vai estar de cabeça para baixo, HI negativo.
Como a imagem é virtual, ela vai ser sempre direita. Virtual está atrás do espelho, então DI é negativo, mas ela é direita, então ela está de cabeça para cima. Então HI é positivo. E o que é esse A? Esse A é chamado de aumento linear. É a relação entre HI e HO, que nós vimos que é diretamente proporcional a DI e DO. A gente viu que altura e distância são grandezas proporcionais. Por que esse sinal de menos? Esse sinal de menos aqui vem exatamente do referencial de Gauss. Você vai ver, ó, como DO a gente vai trabalhar com objetos reais, DO vai ser positivo. Então, ó, quando a imagem é real, DI é positivo, mas a HI é negativo. Isso quer dizer o quê? Que aquele menos vem para dizer que ele vai estar de cabeça para baixo. Já quando é virtual, DI é negativo, HI é positivo. O que é que você verifica, então? Que o sinal de DI e de HI são sempre opostos. Então, se eu considero HI positivo, já que eu não coloquei nenhum sinal aqui na frente, DI tem que ficar oposto. Então, quando aqui for mais, aqui vai ser menos. Quando aqui for menos, aqui seria mais. Então, esse sinal aí é só para representar que os sinais serão opostos. Só que a relação entre posição do objeto e posição da imagem vai depender do espelho e é dada pela equação dos pontos conjugados de Gauss, que é o inverso da distância focal é igual à soma dos inversos da abscissa do objeto e da abscissa da imagem. Se eu tirar o MMC, nós vamos ter que DI vezes DO é igual a F DI mais DO, que é uma forma mais simples de você memorizar essa equação. Dido fedido, certo? É uma forma simples de você guardar. Se você pegar a equação do aumento linear, a relação A igual a menos DI sobre DO e substituir na equação de Gauss, você vai obter uma equação para A em função da posição do objeto e uma equação para A em função da posição da imagem. Ambas as equações vão também depender do tipo de espelho. Portanto, o que é que nos resta a fazer agora? Praticar. Isso é, resolver os problemas. E vocês vão verificar que a forma mais prática que existe é fazendo um pequeno esboço. Assim que você identificar que tipo de imagem você tem, você esboçar qual a situação para obter aquele tipo de imagem. Então, sem mais demoras, vamos à questão 1. Na questão 1 já foi dado o esboço, então só vou fazer a leitura. Um objeto luminoso encontra-se a 40 centímetros de uma parede e a 20 centímetros de um espelho côncavo. Ele já está me dando informação aí. A distância do objeto ao espelho é a abscissa do objeto. Então, ele já está me dizendo que DO é 20 centímetros. Que projeta na parede a imagem nítida do objeto, como mostra a figura. Outra informação. A imagem está na parede. A distância da imagem ao espelho é a posição da imagem, que seria
40 até o objeto, mais 20 até o espelho. Então, ele está dizendo de uma forma não tão explícita que a imagem tem abscissa 60 centímetros. Ambos positivos. Por quê? Porque nós vimos que na frente do espelho as abscissas são positivas. É positivo na frente, negativo atrás. Positivo para cima, negativo para baixo. Ambas as abscissas serão positivas. Nessas condições, qual é a distância focal? Em outras palavras, o que é que você vai fazer? Uma aplicação direta da equação de Gauss. DI vezes DO é igual a F DI mais DO. Isto é, 60 vezes 20 é igual a F 60 mais 20. F, portanto, seria 1.200 dividido por 80. Quanto é 1.200 dividido por 80? É a mesma coisa ser 120 dividido por 8. 60 dividido por 4. 30 por 2 dá 15 centímetros. Logo, a resposta da questão é a letra A. Percebam que, pela existência da figura, a resolução ficou bem prática. Então, quando não vier a figura, é bom que você faça esse desenho, pois é a forma mais prática de resolver a questão. Joinha, meus lindos! Então, vamos para a próxima questão. Uma calota esférica, refletor em ambas as faces, constituindo ao mesmo tempo um espelho côncavo e um espelho convexo. Na figura 1 está como um espelho côncavo, na figura 2 está como um espelho convexo. A figura 1 representa uma pessoa diante da face côncava e sua respectiva imagem. Observe, por favor, a figura 1. Eu já posso tirar algumas coisas da figura 1. Primeira coisa que eu posso tirar da figura 1 é que a distância da pessoa ao espelho é 20 centímetros. Então, a posição do objeto é 20 centímetros. E positivo. Segunda coisa que eu posso tirar é que o tamanho do objeto é H, o tamanho da imagem é 3H. Então, é o triplo. Então, o aumento linear é mais 3. Por que mais? Porque a imagem é direita. Na segunda figura, o que é que a gente consegue observar? A gente consegue observar que a posição da pessoa, do objeto, continua a mesma. Mas ele não me fornece mais nenhuma informação. Ele pede, considerando as informações contidas na figura 1, determine o módulo da distância focal. Então, na letra A, eu quero saber quem é F. E aí, lembrando que eu tenho uma equação que relaciona o aumento linear
com a distância focal e a posição do objeto. Então, 3 é igual a F menos 20. Fazendo meios extremos, vai ficar 3F menos 60 igual a F. Isto é, 3F menos F igual a 60. 2F igual a 60. F igual a 30 centímetros. No caso, pelo referencial de Gauss, foi por isso que ele pediu o módulo, eu tenho que para o espelho côncavo eu uso mais 30, para o espelho convexo eu uso menos 30. E é isso que eu vou fazer. Na letra B, ele pergunta, qual o aumento linear? Vou usar a mesma equação. A é igual a F menos DO. Só qual o valor de F que eu vou usar? Isso aqui é um módulo. Como na situação 2 o espelho é convexo, eu vou usar o F como sendo menos 30. Porque o vértice, o foco, é um foco virtual. Então, vai ter uma abscissa negativa. Então, vai ficar menos 30 sobre menos 30 mais 20. Ou, desculpe, menos 20. Então, A vai ficar menos 30 sobre menos 50. Menos com menos é mais. Então, A é igual a 3/5. Isso é, o tamanho da imagem é 3/5 do tamanho do objeto. Veja que ficou positivo. Por que ficou positivo? Porque a imagem é direita. É uma coisa que eu quero colocar para vocês. Vocês só vão jogar o sinal nas informações. O que vai ser calculado já sai com o sinal corretinho. Beleza? Então, mais uma vez, como já tinha a figura, ficou mais prático. São duas questões aí dentro de uma. Joinha. Então, vamos à próxima questão. A imagem de um objeto formada por um espelho côncavo mede metade do tamanho do objeto. Então, eu já tenho até aqui algumas informações. Primeira informação é que é um espelho côncavo. Segunda informação é que a imagem é metade. Então, A, o aumento linear, metade, meio. Se este objeto é deslocado a uma distância de 15 centímetros em direção ao espelho, o tamanho da imagem será o dobro do tamanho do objeto.
Vamos lá. Então, se eu desloco 15 centímetros, o tamanho da imagem passa a ser o dobro do objeto. Isso é, passa a ser 2. Estime qual é a distância focal. Então, a pergunta é: quanto é F? Gostaria de salientar para vocês o seguinte. O espelho côncavo só gera imagem menor. A única imagem menor gerada pelo espelho côncavo é uma imagem real, invertida e menor, que fica entre o centro e o foco. Então, essa primeira parte do texto diz o seguinte, ó, que se eu colocar o objeto a uma certa distância, que eu não sei quanto é, eu vou ter uma imagem que vai ter metade do tamanho. Isso significa dizer que se eu coloco o objeto a uma distância x, você vai ter uma imagem menor. Se eu ando com esse objeto 15 centímetros em direção ao espelho, a imagem passa a ser o dobro. Isso quer dizer que se eu pego o objeto, vou fazer aqui o desenho com uma outra cor. Se eu pego o objeto, ando 15 centímetros, a imagem passa a ser maior. E aí a gente viu que para que a imagem passe a ser maior, eu tenho que botar o objeto entre o centro e o foco para obter uma imagem maior. Isso aqui é 15. Significa que a distância para o espelho agora não é mais x, e sim x menos 15. Em outras palavras, quando a distância do objeto ao espelho é x, o aumento linear é menos meio. Por que menos? Porque é invertida. Quando a distância passa a ser x mais, x menos 15, porque ele andou 15, diminuiu a distância em 15, o aumento passou a ser menos 2, porque ela continua sendo invertida. O que é que eu vou fazer? A é F menos DO. Vamos substituir, então, ó. Menos meio, que eu posso escrever assim, é igual a F menos X. Meios extremos, 2F é igual a menos F mais X. Isolando F, eu chego à seguinte conclusão, que 3F é igual a X. Vamos guardar isso. Vamos agora aplicar a segunda situação. Menos 2 é igual a F menos DO. Mas DO é x menos 15. Então, menos x menos 15 é menos x mais 15. Fazendo meios extremos, vai ficar F igual a
menos 2F menos 2F mais 2x menos 30. Novamente vai ficar 3F igual a 2x menos 30. Eu quero descobrir quem é F. O que é que eu posso fazer? Eu posso igualar as duas equações, descobrir x e depois descobrir quem é F. E é isso que eu vou fazer. Ou, se eu quisesse, eu poderia substituir no lugar de x 3F e descobrir F direto. Que seria também uma opção. Então, quem é x não é 3F? Então, eu posso dizer que 3F é igual a 2x, isso é, 2 vezes 3F menos 30. 3F é igual a 6F menos 30. Vou passar 30 para o primeiro membro. Negativo passa positivo. Vou passar 3F para o segundo membro. Positivo passa negativo. 6F menos 3F é 3F, que é igual a 30. Portanto, F é igual a 10 centímetros. Letra D de dado. Para uma questão do ITA, foi uma questão trabalhosa. Mas espero que vocês tenham compreendido legalzinho. Então, tudo joinha? Então vamos lá. Quarta questão. A escultura do artista Chum, exposta na Universidade de Tecnologia do Texas, é uma esfera de aço inox que reflete o movimento dos pedestres e da paisagem local. Se é uma esfera, o que está mostrando o ambiente é a face externa da esfera. Isso é, essa grande esfera funciona como sendo um espelho convexo. Considere que, quando uma pessoa permanece parada a 2 metros da esfera, a pessoa é o objeto, e a distância da pessoa ao objeto é DO. Então, DO é 2 metros. Forma mais prática, desenho. Espelho convexo, foco, centro. Objeto diante dele. Nós vimos que qualquer objeto em qualquer posição diante de um espelho convexo forma uma imagem virtual direita e menor entre o espelho e o foco. Ele vê sua imagem com uma altura igual a 1/5 da medida. Então, o aumento linear é 1/5. Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, é correto afirmar que a escultura funciona como um espelho esférico, cujo módulo da distância focal é. Ele quer saber quem é. Logo, você vai relacionar o foco do espelho com o aumento linear. E a equação é F menos DO. Isto é,
1/5 é igual a F menos DO, que é 2. Meios extremos, 5F é igual a F menos 2. 5F menos F é igual a 2. 4F igual a 2. F igual a 0,5. Na verdade, menos e menos metros. Isso é como esperado. O espelho é convexo, o foco tem que dar no cálculo negativo. Por isso foi que ele pediu o módulo. E o módulo é o valor absoluto, é a distância. Então, a resposta seria a letra B de bola. Joinha, meus lindos. Tranquilo? Mais uma vez, desenhe é a forma mais prática. Risquei sem querer. Vamos apagar. Questão 5, sem mais demora. Obedecendo às condições de Gauss, um espelho esférico fornece de um objeto retilíneo de altura y, colocado perpendicularmente ao seu eixo, uma imagem direita, então se a direita é virtual, de altura 2y, então a imagem é o dobro. Isso só é obtido quando temos um espelho côncavo colocamos o objeto entre o foco e o espelho, a gente obtém uma imagem virtual direita e maior. No caso aqui, o aumento linear é 2. A distância entre essa imagem e o objeto é 30. Então, isso aqui é 30. Significa que se eu chamar isso aqui de x, isso aqui vai ser 30 menos x. Isso quer dizer que DO vai ter uma coordenada mais x, porque é uma abscissa positiva, e DI será uma coordenada menos ele pergunta qual é o raio de curvatura. O que é que eu vou fazer aqui? Vou descobrir, através da equação do aumento linear, quem é x. De forma muito simples. Ó. A é menos DI sobre DO. Então, 2 é menos o parêntese, é mais o parêntese, que eu não preciso escrever com parêntese, sobre x. Meios extremos, 2x igual a 30 menos x. Portanto, 3x igual a 30. Isso é, x é igual a 10. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o DO é 10 e o DI é menos 20. Só que eu não terminei, porque eu quero o raio. Então, vou pegar e usar a equação de Gauss. DI vezes DO é igual a F DI mais
DO. Isto é, menos 20 vezes 10 é igual a F menos 20 mais 10. Menos 200 é igual a menos 10F. F é igual a 20 centímetros. Cuidado para não marcar a letra B. Eu não quero a distância focal, eu quero o raio. E o raio é o dobro da distância focal. Portanto, R é 40 centímetros, que é a letra D de dado. Joinha, meus lindos. Então, vamos à próxima. Mais uma vez, sem a figura, fica difícil de fazer essa questão. Sem a figura, fica difícil de perceber quem é DO, quem é DI. E, principalmente, o sinal de DO e o sinal de DI. Sexta questão. Um lápis foi colocado a 30 centímetros de distância de um espelho convexo. Então, já sei que o espelho é convexo. O convexo é o melhor que tem. Por quê? Porque o convexo, o tipo de imagem formada por ele, não depende da posição do objeto. Isso é, se eu colocar o objeto em qualquer ponto à frente do espelho, a imagem sempre vai estar entre o foco e o espelho, será virtual direita maior. Ele diz que o objeto foi colocado a 30. Isso quer dizer o quê? Que DO é 30. É mais 30. Ele diz que a distância focal é 50. Isso é, F é menos 50. Por que menos 50? Por que mais 30? Por que menos 50? Por que mais 30? É porque eu estou pegando e transformando em coordenadas cartesianas. Então, na verdade, eu estou pegando a abscissa desse ponto e a abscissa desse. A abscissa do ponto DO é positiva, a abscissa do foco é negativa. Com base nessas informações, determine a posição e o tamanho da imagem. Só que ele me dá mais informação. Ele diz que o tamanho do lápis é 10. No caso, o lápis está para cima. Então, é mais 10. Então, vamos lá. São duas perguntas. Para achar a posição, vou usar a equação de Gauss. DI vezes DO, que eu sei, é igual a F, que eu sei. DI, quero descobrir. DO, eu conheço. Então, DI vezes 30 é igual a menos 50 vezes DI mais 30. 30 DI é igual a menos 50 DI menos 50 vezes 30, 1.500. Menos 50 DI passando para o primeiro membro, passa com mais 50. Mas lá eu tenho 30. Então, eu vou ficar com 80 DI
igual a menos 1.500. Logo, DI vai ser quanto? 1.500 dividido por 80. Isso é menos 1.500 dividido por 80. Ou melhor, eu posso dizer que é 150 dividido por 8. Quanto é 150 dividido por 8? 18,75 centímetros. Pessoal, eu já tenho alternativa e se eu quiser eu já posso marcar. A alternativa é a letra A. É. Mas se você quiser, você pode também calcular o tamanho. Como? HI sobre HO é igual a menos DI sobre DO. Isso é, HI sobre 10 é igual a menos 18, dá 18,75 sobre 30. Isso aqui vai ser igual a 6,25 centímetros. Logo, a resposta é a letra E. Próxima questão. Um espelho esférico pode ser utilizado para diversos fins. Por exemplo, ampliar o campo visual, para facilitar a segurança dos estabelecimentos, ou para ampliar as dimensões da imagem. Isso é importante. Diante de um espelho esférico, um homem que fica situado a 2 metros do vértice visa sua imagem direita, e se é direita, ela é virtual, e ampliada, então ela é maior. Isso quer dizer que se trata de um espelho côncavo e mais. Para conseguir esse efeito, o objeto tem que ficar entre o foco e o espelho para você ter uma imagem virtual direita e maior. E ampliada 3 vezes. Então, o aumento linear é 3, quando a posição do objeto é 2. Ambas essas informações são positivas, por causa do referencial de Gauss. Como o objeto e a imagem é direito, ambos são positivos e a razão é positiva. Mais dividido por mais é mais, então o aumento linear é positivo. Qual é a distância focal? E qual é o tipo de espelho? O espelho eu já sei que é côncavo. Meu problema é descobrir quem é a distância focal. A distância focal seria calculada utilizando a relação entre A e F. 3 é igual a F sobre F menos 2. Meios extremos. 3F menos 6 é igual a F. 3F menos F é igual a 6. 2F é igual a 6. F é igual a
3 metros. Logo, a resposta da questão é a letra C de casa. Mais uma vez, a maneira mais prática de resolver os problemas de espelho esférico, ou melhor, a maneira mais prática de resolver qualquer problema de óptica geométrica é a geometria. Portanto, a alma é fazer o esboço, o desenho. Não precisa ser nenhum artista. Eu estou usando aqui uma mesa digitalizadora. É difícil escrever e desenhar sobre ela. Eu não tenho tanta prática assim, vou ser bem honesto. E consigo fazer um esboço. Só precisa de um esboço. Nada bonito. É um esboço. Joinha. Então vamos lá. 8ª questão. Para comprar um espelho especial para analisar análise bucal, um dentista se direciona à loja do ramo e encontra algumas opções fornecidas pelo vendedor. Para escolher aquela que lhe fornece o maior aumento, fato este dá extrema importância para o profissional. Ele estima a distância do espelho ao dente a ser observado de 1 centímetro. Vou parar aqui. Com isso já dá para saber o seguinte. Eu vou observar um dente ampliado. 1 centímetro é a distância do dente. Então, eu já sei que DO é 1. São oferecidas 5 opções. Para que ele consiga ter um maior aumento linear, deverá usar qual? Só você ver. A é F menos DO, que é 1. Para eu ter o maior aumento, o espelho tem que ser côncavo. Então, só pode ser A, B ou C. E aí, percebam que se for a letra A, F é 2, porque é metade do raio. Então, A ficaria 2 menos 1, que é 2. A letra B, F é 2,5. Então, ficaria 2,5 sobre 2,5 menos 1. Isso aqui ficaria 2,5 sobre 1,5, que é 5 terços, simplificando. 5 terços é menor do que 2. Fazendo a letra C, F seria metade do raio, seria 3. Então, seria 3 sobre 3 menos 1, que é 3 meios, que, por sua vez, é menor do que 5 terços e é menor do que 2. Isso quer dizer que, quanto maior for a distância focal, quanto maior for o raio, menor vai ser a capacidade de aumento. Em outras palavras, o espelho que vai fornecer o melhor aumento das 5 opções é o A. Então, o espelho que tiver menor distância focal
gera um maior aumento. Então, quanto menor for a distância focal, maior será o aumento gerado por ele. Joinha. Então, vamos adiante. Um motorista olha para o seu retrovisor e vê a imagem de seu rosto, sendo direita e 5 vezes menor. Duas informações. Se a imagem direita é 5 vezes menor, eu já sei que a situação é de um espelho convexo, porque só ele forma esse tipo de imagem. E eu já sei mais ainda que a posição dessa imagem entre o foco e o espelho. 5 vezes menor. Então, A é 1/5. Ser 5 vezes menor é 1/5 do tamanho. A imagem tem 1/5 do tamanho do objeto. É direita. Então, ela é positiva, porque tanto HO como HI é positivo. Estando o motorista a 60 centímetros no retrovisor, isso é a distância do objeto ao espelho. DO é mais 60. Qual é o tipo do espelho? Convexo. Qual é o raio de curvatura? Então, o que é que você vai fazer? A é F menos DO. 1/5 é igual a F menos 60. Meios extremos. 5F é igual a F menos 60. Passando o F para o primeiro membro, vou ficar com 4F igual a menos 60. Portanto, F é menos 15 centímetros. Isso implica que o raio, que é 2F, vai ser, em módulo, 30 centímetros. Logo, a resposta é a letra E de casa. Cuidado para não ser apressado e marcar a letra C. Isso é uma pegadinha. É um distrator. Joinha, meus lindos. Então, vamos à próxima questão. Eu acho que é a última. A imagem de um objeto formada por um espelho côncavo. Então, já sei que é um espelho côncavo. Mede a metade do tamanho do objeto. Então, já sei que A vai ser meio. Só que, para A ser a metade, esse objeto tem que estar antes do centro, porque só nessa posição a imagem é menor. E aí você vai ver o seguinte. Essa imagem é menor, mas ela é invertida. Significa que HO é positivo e HI é negativo. Então, mais dividido por menos ou menos dividido por mais é menos. Isso é o aumento linear negativo. Se o objeto é deslocado em uma distância de 15 centímetros em direção ao espelho, o tamanho da imagem terá o dobro do tamanho do objeto. Isso quer dizer que, vou pegar aqui outra cor, se o objeto anda 15, vou colocar aqui 15 entre os dois,
a imagem se torna o dobro. Isso quer dizer que quando a distância do objeto é x, o aumento é 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Quando a distância passa a ser x menos 15, o aumento passa a ser menos 2. Qual é a distância focal? Eu acho que vocês se lembram de ter feito uma questão muito parecida com essa. Que foi na do ITA. O que é que você vai fazer? Eu sei que A é F menos DO. Vou simplesmente aplicar. Aplicando a primeira situação, menos meio é F menos X. Aplicando a segunda situação, menos 2 é igual a F menos isso, que é menos x menos 15. Então, menos x menos 15, menos isso, vai ficar menos x mais 15. Meios extremos, 2f é igual a menos f mais x. Então, 3f é igual a x. Aplicando meios extremos aqui, você vai ficar aqui. F é igual a menos 2f mais 2x menos 30. Em outras palavras, 3f igual a 2x menos 30. Logo, o que é que você pode dizer? Eu posso resolver como fosse um sistema. 3f é x, então eu posso dizer que x é igual a 2x menos 30. 30 é igual a 2x menos x. X seria 30. Logo, 3f é igual a 30, f é igual a 10 centímetros. Pessoal, eu vou fazer uma pesquisa agora que vai terminar a aula. Eu vou ver qual foi o ano dessa questão e qual foi o ano da questão de física, para ver quem plagiou quem. Espero que tenha sido tudo joinha. Vamos à próxima situação, que nada mais é que a minha despedida. Então, para vocês, espero que essa aula tenha sido útil, certo? Assistam quantas vezes vocês quiserem e lembre-se que a prática é a alma da física. Então, temos que praticar. Não basta somente assistir, tem que ser praticado. Joinha, então até a próxima. Muito obrigado.